Olá, boa tarde a todos. Nós temos uma live iniciando agora às 18 horas. O nosso tema é hiperpigmentação pós-inflamatória, que nós chamamos de HPI. E eu quero vir aqui testar a conexão, ver se está tudo certo para a gente poder entrar. Nós temos a participação da doutora Natália Ribeiro. O pessoal que for entrando vai dando um oizinho aí, vai chamando o pessoal para assistir, vai nesse aviãozinho que tem aí embaixo e chama seu amigo para participar da nossa live, que o tema hoje é um tema muito interessante e é um tema que muitas pessoas nos procuram buscando ajuda. Então eu gostaria que vocês fossem entrando, fossem chamando os amigos. É um assunto que interessa a todos. É um assunto que interessa a todos os profissionais da área da saúde. Boa tarde a todos vocês. Nós estamos fazendo mais cedo hoje, porque como nós estamos mais parados agora, né? Então nós estamos com um pouquinho mais de tempo para a gente estar durante o dia conversando sobre todos os assuntos que interessam a todos os profissionais. O nosso objetivo aqui, quanto escola, né? Nós somos então aqui da Educa Estética, nosso objetivo é estar auxiliando os profissionais, comunicando, passando informações, tudo que for importante e interessante para que os profissionais da saúde possam trabalhar com uma performance maior. Obrigada aí, tudo bem? Eu trabalho então na área já há 30 anos, 29 para 30. Eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, para quem não me conhece, quem ainda não veio aqui na Educa Estética fazer curso, quem não conheceu meus cursos fora de Londrina. Eu trabalho então com a dermatofuncional desde que eu me formei e eu tenho assim uma vasta experiência em diversos assuntos e a cada ano a gente vem trazendo novidades aqui para a escola. Nós estamos reformulando o nosso site agora, Educa Estética. Tá ficando lindo, tem muitas novidades, nós estamos com um canal no YouTube, nós temos vários vídeos ainda que nós vamos postar, nós estamos com uma plataforma com vários vídeos online, alguns cursos gratuitos, outros cursos pagos. Então eu convido a todos vocês a conhecerem o nosso intenso trabalho. Para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui trabalhando, né? Na época da paradeira, na época da crise, na época da quarentena, a gente trabalha mesmo assim. A gente não trabalha com as pessoas, mas a gente trabalha onde? Pesquisando, estudando, montando aulas, gravando e assim a gente vai, né? Eu quero convidar agora a doutora Natália Ribeiro a entrar. Vou clicar aqui para convidar ela. Só um pouquinho. Opa! Acho que deu agora. Ela vai me ajudar e eu convidei ela para falar bastante de HPI. Ela está com vários casos de HPI que ela está tratando. Nós aqui em Londrina, nós recebemos casos de outros profissionais. Muitas vezes, por nós sermos escola, as pessoas nos buscam, né, para fazer tratamentos de HPIs de outras clínicas, de outras cidades, de outros profissionais. As nossas alunas muitas vezes têm alguma HPI e nos procuram para que a gente possa, então, estar auxiliando. Então, a nossa intenção, né, Natália? Olá, Natália, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Ajudar um pouquinho vocês. Natália, baixa seu som aí para ver se não faz eco. Já baixei. Eu acho que como que vocês estão me ouvindo? Bom, dá um retorno para gente. Acho que melhorou agora, né? Melhorou, né? Para mim aqui tá melhor. Então, assim, nosso objetivo tá muito ruim? Com as lives não é fazer venda de cursos. Nosso objetivo é passar informações, comunicações, auxiliar de qualquer forma o profissional que passou por aqui ou que não passou por aqui.
ok? Nós precisamos nos unir, nós somos profissionais da área da saúde, na área da estética, é uma área onde nós lidamos então com pessoas, com seres humanos, então nós precisamos deixar o nosso cliente cada vez melhor, né? Melhor do que ele chegou, pelo menos, né? Ele quer tratar, Isso mesmo. durante o tratamento dele nós precisamos melhorar ele de alguma forma e não deixar ele pior. Natália, tá um pouco baixo ainda o seu... Tá muito baixo? Deixa Tá? eu Fica mais estar mais pertinho, baixo. É talvez. que daí eu não estou escutando Bom, o que a Poliana está dizendo. o que é uma HPI? Às vezes em aula eu falo assim, vamos falar de HPI. Os alunos falam assim, o que é isso, professora? O que é HPI? Na verdade é uma abreviação que nós utilizamos, que está na literatura também, e que todo mundo, todo profissional precisa saber o que é uma HPI. Por que ela aparece? Exatamente. Por que ela é causada? O que a gente deve esperar? Em que momento ela vai aparecer? Em que cliente ela pode aparecer? E como a gente vai tratar? Como a gente vai evitar em primeiro lugar? E se a gente não tratar, o que vai acontecer com a nossa cliente? Porque a cliente não quer ter HPI, desculpa. A cliente não quer. Então, se você por acaso faz um tratamento e acontece dela ter uma HPI, o que ela faz? Ela fica no seu pé, né? Ela fica Exato. E querendo com saber... razão. Porque ela quer, ela sempre ficar melhor do que o que ela estava. E não com uma HPI, que nada mais é o próprio. Seu áudio, Natália. Muito. Acho que você tem que aumentar um pouco. Aumentei. Ficou bom agora? Parece que melhorou. Tá me ouvindo melhor? Tá. Bom, HPI já é abreviação justamente do que é, né? Essa desordem, essa alteração, que nada mais é do que uma hiperpigmentação pós-inflamação. Então, infelizmente, nós temos algumas condições, até mesmo no nosso país, de clima, de fototipo de pele, que faz com que, dependendo do recurso que a gente escolha para tratar um cliente que chega até nós, o risco é maior, né? Pela predisposição que já existe no indivíduo, que nós vamos falar exatamente sobre isso aqui hoje nessa live, e pelo recurso que a gente elencou, os recursos que nós escolhemos para compor o tratamento daquela pessoa que veio porque quer, digamos, ficar mais jovem, né? Melhorar os aspectos do envelhecimento. Então, a hiperpigmentação pós-inflamação ou pós-inflamatória é um efeito adverso, uma complicação que pode aparecer durante um período de tratamento ou imediatamente após uma única sessão, dependendo do que você escolheu e dependendo das características. E vários procedimentos, vários recursos estéticos, dependendo do fototipo do indivíduo, ou seja, da tonalidade, do tom de pele, da quantidade e qualidade de melanina que aquele tecido tegumentar produz, que aqueles melanócitos produzem, e dependendo dessa característica endógena do indivíduo com o que foi escolhido pelo profissional para executar sobre aquele tecido, é uma combinação que pode sim ter mais chances de produzir uma HPI. Então, agrediu essa pele, agrediu essa pele, vamos continuar aqui, pessoal. Essa agressão, ela fez com que haja produção de uma inflamação, e a gente fala muito isso na estética. Normalmente, quando a gente quer rejuvenescer, a gente quer estimular o quê? A gente quer estimular a produção de fibras de colágeno, de elastina, de matriz extracelular dérmica, estimulando quem? Estimulando lá aquela célula que eu brinco que é escrava, que produz tudo isso. Então, quando a gente estimula com uma agressão controlada o fibroblasto, a gente vai rejuvenescer aquela pele. Mas será que foi uma agressão tão controlada assim? Será que essa agressão não foi
exacerbada para as condições e características daquele indivíduo, do clima, de alguns aspectos exógenos, né? De hábitos de vida daquela pessoa, do trabalho, onde ela trabalha. Será que ela fica muito exposta à luz, né, visível, luz fria, tela de computador, tela de celular? Então, são vários fatores que fazem com que haja perpetuação dessa inflamação causada pela agressão do recurso estético que a gente escolheu para tratar aquele cliente. E aí a gente tem a formação da HPI, da mancha, que pode ser mais acastanhada, que pode ser um castanho mais claro ou um castanho mais escuro, que pode ser mais avermelhada, mais arroxeada. Isso vai depender bastante da tonalidade de pele. E que realmente causa uma insatisfação gigante no cliente ou nos clientes. Infelizmente, eu tenho me deparado muito na minha prática profissional com casos de pacientes que chegam até a mim sendo indicadas por colegas para tratar HPI. Porque foi fazer um determinado procedimento e saiu desde a primeira sessão ou ao fim de 2, 3 sessões, ficou com uma HPI e ficou extremamente chateado e realmente vem para melhorar essa situação. Então, isso põe a gente para pensar na necessidade de se falar desse tema, né, Poliana? Então, resumindo, uma HPI é uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Ela só vai aparecer quando houve uma inflamação exacerbada ou exagerada. Que o corpo, o organismo do cliente não deu conta de lidar com isso. E esse processo inflamatório, então, ativou células de Merkel, que ficam ali na camada basal, vizinhas aos nossos melanócitos. E por ativação dessas células de Merkel, tendo um processo inflamatório, que é uma reação, então, um sinal aparente de que as células inflamatórias estão naquele lugar, o melanócito está sendo, então, estimulado pelo processo inflamatório e ele vai produzir mais melanina do que, na verdade, ele deveria produzir. Ele já produz uma quantidade, ele vai produzir mais. E se eu controlo esse processo inflamatório, pessoa que recebeu o tratamento, meu organismo, não consegue controlar esse processo inflamatório, mesmo o profissional tendo feito tudo corretamente, vamos dizer assim, exatamente. A HPI nem sempre é culpa do profissional, pode acontecer em algumas situações, em alguns procedimentos, e aí eu, cliente, não dei conta de resolver aquilo e comecei a produzir melanina de forma exacerbada e desorganizada. Comecei, então, a apresentar uma mancha mais marrom, mais clarinha, mais marrom escuro, mais marrom café, mais marrom preta, mais marrom rosa. Eu começo a aparecer ali, então, um sinal que está me mostrando que houve uma hiperpigmentação causada por aquela inflamação. E eu sei que é por causa daquela inflamação, porque essa mancha é exatamente em cima da inflamação. Assim como nós temos a mancha da acne. Aquela mancha que fica após a acne é uma HPI. Então, você imagina, tem uma pápula é um processo inflamatório, então tem uma inflamação, e aquela inflamação, quando ela desaparece, fica uma mancha. Exatamente isso. E aí, se aquela pessoa com acne faz algumas coisas erradas, algumas escolhas de vida, alguns estilos de vida errados, a chance da HPI é maior. Se aquela pessoa com acne melhora bastante ali o seu estilo de vida, aquela mancha, então, a chance dela aparecer já reduz. Então, assim, se a gente pensar que HPI acontece em uma pessoa com acne, a gente consegue entender de onde vem, então, uma HPI. É do processo e às vezes acontece na pessoa que tem acne sem que ela mexa na acne, né? Porque tem acnes que mancham porque as pessoas vão lá e mexem, né, na lesão.
e aí realmente agride ainda mais, a inflamação aumenta e mancha. Mas tem pessoas que não mexem e mesmo assim tem a formação da HPI. Isso mostra que o organismo do indivíduo não deu conta de resolver aquele processo inflamatório, exatamente como você falou. E às vezes a gente pensa que o melanócito ele está sendo um vilão nessa história, assim como quando a gente fala de melasma, porque HPI, gente, não é melasma. E eu acho isso importante de ficar aqui bem colocado. Mas o melanócito é uma célula de defesa, é uma célula que produz um pigmento que, além de dar coloração, é um pigmento antioxidante endógeno, um dos principais antioxidantes, né, do tecido tegumentar. Então, é importante que, quando a gente perceber o profissional que aquele cliente está produzindo uma HPI e essa HPI é fruto da inflamação produzida por uma sessão, por um recurso estético tendo sido aplicado, e aquele organismo não deu conta de controlar e resolver essa inflamação, é importante que a gente esteja atento no pós-procedimento, dando todo o suporte, acompanhando, para a gente entrar com medidas para acelerar a resolução e reduzir o tempo, né, de permanência dessa HPI no tecido. Só um pouquinho, deixa eu dar um oi para todo mundo aí que entrou depois que eu dei meu primeiro oi. Um beijo para todos vocês, para quem está falando oi para mim. Obrigada por tudo que vocês estão falando aí. Espero que tenha melhorado agora a minha voz. Eu aumentei um pouquinho o som. De qualquer forma, a live vai ficar mais direcionada para a Natália mesmo, ela que vai responder a maioria das perguntas que eu vou estar fazendo para ela. E essas perguntas que eu estou fazendo são perguntas de alunos, tá? São perguntas que a gente recebe direto. Então, a gente pretende toda quinta-feira fazer live. A gente vai, por enquanto, mudar o horário para as 18 horas. Futuramente pode ser que a gente volte no nosso horário normal. Melhorou? Que bom! E a gente está voltando a desenvolver nosso site. A gente tinha tido um problema, tinha saído fora do ar, mas a gente está com o site já sendo elaborado. A gente vai ter uma área lá para cursos online, para vários videozinhos que vocês vão poder assistir. A gente está com um monte de estratégia legal para os nossos alunos, para os profissionais, até cursos gratuitos para quem se inscrever. Então, eu vou pedir para vocês depois, quando terminar essa live, entra ali por direct, manda para nós o seu contato, ou entra direto no site eduquestetica.com.br. Lá tem um lugar para você preencher o formulário, deixa seu e-mail para você receber as nossas novidades. E quem está aqui hoje nos assistindo, não dá tempo da gente falar tudo que a gente quer, uma hora passa voando, mas eu quero deixar para vocês umas fórmulas para tratar HPI. Então, essas fórmulas, eu vou pedir para vocês me deixarem o e-mail de vocês por direct, que eu vou estar mandando para vocês, tá bom? A fórmula na íntegra. A gente vai citar alguns ativos, mas eu quero mandar para vocês o ativo, a porcentagem, tanto fórmula oral quanto fórmula tópica, para auxiliar os profissionais que estão tendo HPI de alguma forma. Tá? É uma forma que a gente tem para estar auxiliando vocês. Bom, a Natália respondeu então aqui o que é uma HPI. E agora eu vou perguntar para ela quais os procedimentos estéticos feitos por nós que podem causar HPI, porque aí a gente já vai ficar esperto, não é verdade? Se eu sei quais são os procedimentos, na hora de fazer o procedimento eu preciso fazer uma ficha de avaliação, um termo de consentimento adequado, eu preciso informar minha cliente que em algum momento pode acontecer de ficar uma manchinha naquele lugar, que vai desaparecer e eu vou tratar. Porque assim, não é certeza, mas eu tenho que avisar que pode acontecer isso, porque eu seria muito irresponsável se eu fizesse um tratamento e a minha cliente não soubesse que existe a possibilidade de uma HPI, mas que se acontecer, para ela ficar bem tranquila, que eu, profissional, vou tratar, vou dar conta, vai desaparecer. O que importa é o resultado do tratamento que está desaparecendo. Então, assim, sabendo quais são os procedimentos, a gente já vai trabalhar antes, a gente vai criar uma estratégia
que nós vamos fazer, né, para não acontecer, o que eu posso tomar como medida, quais as orientações que eu vou dar para minha cliente para que realmente eu impeça de qualquer forma possível que isso aconteça. Então, a Natália vai falar para nós agora dos Bom, procedimentos. os procedimentos que normalmente têm uma chance ou têm um risco, né, maior de produção de HPI, claro que não é só o procedimento em si, tá, gente? Tem alguns outros fatores que contribuem. Mas, assim, dentre os principais recursos estéticos, eu vou citar aqui aqueles que mais acabam produzindo. Então, assim, a dermoabrasão, a gente tem que tomar muito cuidado, mas de forma geral, são procedimentos inflamatórios, ou seja, procedimentos que agridem e que geram um processo inflamatório, tá? Então, a microdermoabrasão, o jato de plasma, que com certeza é um dos recursos, principalmente, mais até o eletrocautério do que o jato de plasma, né, Poliana? Vamos falar, vamos separar. Eletrocautério acaba sendo um dos recursos que mais produz HPI. Microagulhamento, e aqui eu quero citar dentro do microagulhamento, porque nós temos vários dispositivos para microagulhar. O roller, ele é um dispositivo que, se não tomar cuidado, e se você pressionar demais o roller sobre a pele na hora de executar um movimento, ele agride excessivamente a pele. E aí é quando a gente acaba vendo mais formação de HPI dentro do microagulhamento. Pode fazer uma queimadura mecânica pela Exatamente. força da mão do profissional. Tem que tomar muito cuidado. Exatamente. Às vezes você então, tem assim, um roller com uma agulha curta e você não está conseguindo atingir seu objetivo. Porque a pele aí o profissional fica apertando para ver se aquela agulha penetra e causa ali um microsangramento ou uma hiperemia maior. E o fato de colocar uma pressão muito forte, o tambor do roller pode ali fazer uma queimadura na pele. Então, eu já vi mesmo arranhões e queimaduras causadas por derma-roller. Você vê que não é pelos microcanais formados, né? Sim. Pelo atrito do tambor mesmo. É pelo atrito. Porque a gente consegue trabalhar peles mais sensíveis e mais com fototipo mais alto, por exemplo, com a microinfusão controlada, e não tem tanta chance, tanto risco, né? A gente vê muito pouco HPI por esse dispositivo de microagulhamento. Muito pouco. Muito pouco. Mas, como o roller, acaba sendo realmente um dos casos que a gente mais vê dentro do microagulhamento. A dermoabrasão que você citou, eu acho ela perigosíssima. O de diamantes, por exemplo, não é nada. É muito fácil de arranhar a pele. Principalmente é muito fácil de passar do ponto. Uma ponteira boa, né? Uma ponteira muito dura, muito grossa, com os grânulos muito quadrados, arranha demais a pele. Eu já vi fazendo peeling de diamantes na face e nessa região onde a gente tem esse osso aqui mais saltado na nossa bochecha, fazer o quê? Esfolar essa região. A gente fala esfolar, né? Esfolar significa entrar dentro da derme e sangrar e fazer uma HPI que fica como se fosse um melasma bilateral. Então, assim, a dermoabrasão eu acho ela muito perigosa. Eu, particularmente, não gosto da dermoabrasão. Nós não usamos praticamente, né? A gente praticamente não usa dermoabrasão. E um outro recurso que pode, né, gerar um processo inflamatório, normalmente a gente vê isso mais até em abdômen, e principalmente quando a gente está tratando, desculpa, gente, gordura, eu brinco, eu tuço e falo, é alérgico, tá, pessoal? Não é, fiquem tranquilos. São as minhas ites. A própria intradermoterapia pressurizada por conta dos ativos, né? O processo de ação, a ação dos ativos lipolíticos dentro do tecido adiposo produz um processo inflamatório, e se o organismo não der conta de resolver, pode produzir HPIs. Então, é bem comum a gente ver quando a gente trata gordura, onde a gente mais vê é em abdômen e em flancos. Eu sou uma pessoa que sou clara,
tem um fototipo baixo, eu gosto até de, a gente costuma falar isso em aula, mas eu faço HPI normalmente quando eu faço intradermo pressurizado em mim, em abdômen ou em flancos, e demora um tempo, mas resolve. Mas eu sou uma pessoa clara que faço HPI. Eu tenho acnes, eventualmente. Sempre tive a pele bem oleosa, já tive mais problema com acne, apesar de já estar aí numa fase de idade um pouco mais avançada, mas eu ainda tenho em algumas fases do meu ciclo hormonal no mês, e eu faço HPI mesmo se eu não mexer na acne. Então, a gente tem que tomar cuidado. Alguns recursos têm um potencial maior ou menor de produzir HPI. Porém, dependendo de algumas características do indivíduo, a gente aumenta os riscos. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Avaliar muito bem. A intradermoterapia pressurizada como é uma técnica por pressão e o produto ele vai conseguir atravessar a epiderme para entrar dentro do subcutâneo. Essa perfuração que faz com o líquido, quando a gente utiliza, por exemplo, a intradermo pressurizada ou meso sem agulhas facial, onde a gente usa produtos que não são inflamatórios, como hidratantes, antioxidantes, vitaminas, aminoácidos, skin buster. Quando a gente usa todo esse pool aí, né, de tratamentos rejuvenescedores ou de revitalização, nós percebemos que a pápula fica muito pequenininha e a hora que a cliente está indo embora, você já nem vê mais. É um pequeno furinho. Você não vê nem hiperemia mais, né? Quando a gente está indo embora. Mas no corpo, como nós usamos lipolíticos e produtos venotróficos, nós temos um grande potencial inflamatório que a gente quer, que é benigno para o tratamento da gordura e da celulite, por exemplo, mas ao mesmo tempo aquela pápula, ela tem um perfil diferente. Ela tem um perfil de ficar com mais edema, ela fica parecendo uma picadinha ali de uma abelhinha. Eu sempre falo assim, fez intradermo pressurizado, usou lipolítico, usou venotrófico, usou um produto inflamatório. Se a cliente ela reage à picada de uma formiguinha e fica muito edemaciada, então ela vai ficar edemaciada também, vai ficar inflamada na intradermo pressurizada. Se ela tem uma picada ali de uma abelha, por exemplo, e fica com aquele caroço enorme, inflamado, provavelmente ela vai ter essa característica também quando fizer intradermo pressurizada. Por quê? Porque é uma agressão inflamatória. Então, tem pessoas que fazem ali, recebem uma picada. Eu, por exemplo, quando eu tenho picada de inseto, no dia seguinte eu não tenho nada. Mas eu já conheço pessoas que quando o inseto pica, nossa, coça, fica quente. Tem pessoas que precisam até tomar antialérgicos, não é? Fica aquela pelota enorme, aquele nódulo dolorido. E aí, essa pessoa, a chance dela ter HPI é muito maior. Muito maior. É a reação do corpo dela frente a um processo inflamatório. Então, e aí a gente começa a levantar, Poliana, a importância da gente enxergar que não são só os recursos escolhidos que influenciam, né? Que eu sei que já tem perguntas falando exatamente sobre, alunos perguntando e profissionais perguntando exatamente sobre isso. Ou seja, é um dos pontos de atenção para o profissional, né? Quanto à possibilidade de instalação de uma HPI. São os recursos estéticos que têm essa maior predisposição a produzir na pele a hiperpigmentação pós-inflamatória. Mas é um aspecto, nós temos outros. Sim. Bom, você já tinha até comentado se pode acontecer em qualquer fototipo. Então, acho que já está respondido, né? Qualquer fototipo pode ter HPI. É mais comum nos fototipos altos. Por quê? Porque são pessoas que produzem mais melanina. Então, os fototipos 4, 5 e 6 costumam ser os mais afetados e são aqueles que a gente acaba tomando mais cuidado. Mas pessoas, por exemplo, com um potencial claras, fototipo mais baixo,
mas um grande potencial alergênico são pessoas que produzem inflamação mais facilmente, como a Poliana acabou de dizer. Então, a gente começa a construir um cenário que mostra exatamente isso que a gente está falando aqui, né, Poliana? Que é importante você conhecer o melhor possível o teu cliente, as características, né, constituintes dele, de pele, fototipo, os hábitos, a fazer o link, a associação do hábito do cotidiano de trabalho, do hábito de vida, de como que é o clima onde ele está inserido, porque aqui a gente tem o Brasil é um continente, é enorme, mas a gente tem a maior parte do ano de calor, mas um calor mais intenso numa área do que em outra. Então, gente, é um cenário que a gente tem que construir, é um raciocínio que a gente tem que desenvolver para que a gente esteja mais preparado possível para evitar o máximo possível uma HPI, mas se por um acaso, mesmo tomando todos esses cuidados, acontecer com um cliente, você manter a calma e saber como agir. Eu estou lendo as perguntas aqui das meninas, a gente vai responder essa, Gra, tudo bem? Beijo para você. A gente vai responder essa tua já já. Vamos falar também se a HPI tem cura. Mas teve uma pergunta aqui que é sobre a intradermo pressurizada. Então, só para não deixar a nossa colega aqui, a Flávia, sem resposta, eu vou falar para ela. A intradermo pressurizada, Flávia, ela é indolor, não usa agulhas, tá? Ela tem um furinho na ponta da seringa, uma seringa sem agulhas, que tem um furinho de 0,17 milímetros. A caneta de pressurização funciona por pressão. Então, a caneta tem uma mola que quando nós pressurizamos, encolhemos essa mola. Na hora que nós disparamos e essa mola se estende rapidamente, ela pressiona a seringa na pele e essa seringa cheia de produto faz uma pressão e empurra o produto para dentro da pele. Esse produto, ele vai o quê? Perfurar ali, vai fazer uma ruptura na camada córnea, em toda a camada epidérmica e esse produto vai se alojar ali naquela profundidade estabelecida, dependendo da técnica e do produto que você vai utilizar. Então, é assim que funciona. Então, como não tem agulhas, ela é indolor. O que o paciente, o cliente vai sentir é apenas o produto entrando. Então, se for um produto ali que causa uma ardência maior, pode ser que o cliente sinta uma ardência ali leve do produto, não da caneta, tá? Tanto é que se a gente fizer a técnica sem produto nenhum e não entrar produto nenhum, se dispara, a cliente não sente nada. Por quê? Porque não tem produto ali para entrar. Então, a sensação é do produto entrando. Qualquer dúvida, manda mensagem pra gente, tá? Eu pedi para todo mundo deixar o e-mail por direct, que a gente vai mandar as fórmulas de HPI. Para quem tem interesse e está precisando, né? Eu acredito que muitos de vocês estão querendo uma fórmula para auxiliar aí no tratamento de vocês. Então, uma fórmula ótima, tá, gente? Na verdade, duas, né? Tá? Uma oral e uma tópica. Qual o mecanismo de formação da HPI? A Natália já respondeu, eu também. Tem a ver com processo inflamatório. Ok? Então, pensou numa técnica que causa um processo inflamatório intenso, a gente tem que pensar na possibilidade de HPI. A outra pergunta, Natália, é se a HPI causa cicatriz. Não. Não, gente. A HPI é uma hiperpigmentação, ok? Mas ela não é uma cicatriz. Então, assim, o que pode acontecer é, junto da HPI, formar uma cicatriz. Por quê? Porque a agressão é que produziu isso, tá? A HPI não é cicatriz, é uma mancha mais escura do que a tonalidade da pele do indivíduo, do seu cliente, do seu paciente. Mas ela não produz cicatriz. Entretanto, a gente às vezes vê algumas HPIs que junto da HPI tem também uma cicatriz. Por quê? Porque é muito comum isso no eletrocautério ou no roller, né? Naquele contexto que a gente acabou de falar. Então, o roller foi aplicado com muita pressão sobre a pele e
agrediu a pele, é como se tivesse feito, mastigado a pele, ralado aquela pele, junto das perfurações. Então, não é a perfuração, foi o atrito do roller sobre a pele tendo sido aplicado inadequadamente. Pode produzir uma cicatriz. O eletrocautério pode produzir uma cicatriz. Isso mostra que o trabalho realmente foi muito agressivo. Foi além do que deveria, porque se a gente trabalha sobre epiderme, de forma nenhuma poderia ter deixado uma cicatriz. Mas junto da cicatriz vem a HPI, que são sequelas, consequências de um trabalho com uma agressão exagerada que passou do limite, passou do ponto. Aí sim a gente pode ver HPI com cicatriz em associação. Isso. Bom, acho que respondeu, né? A gente tem tido casos que aparecem para nós assim, de pessoas que fogem ao propósito do tratamento. Eu vou citar um caso. A Natália tem um caso aí de uma cliente dela, mas acho que ela não vai querer contar, porque é meio secreto, né? Que é de um tratamento com equipamento que realmente passou do ponto. Mas eu tenho um caso também que chegou para mim, que é uma pessoa que fez jato de plasma no melasma. Então, você imagina, o melasma é uma afecção estética, é uma desordem estética que tem um processo inflamatório envolvido. Onde há melasma, há fator de crescimento vascular, há processo inflamatório, há células inflamatórias. Então, eu jamais vou fazer o melasma. É contraindicado fazer jato de plasma, fazer eletrocautério em cima do melasma, tentando tirar a doença do melasma. Mas, por algum motivo, essa pessoa fez. Então, ela vai ter uma HPI em cima de um melasma, ou seja, ela vai ter um melasma muito pior. Então, por que se faz isso? Porque muitas pessoas estudam pelo YouTube, estudam pelo WhatsApp, e alguém falou, alguém disse que podia, e a pessoa vai e faz. Então, assim, a gente precisa entender que tem certas coisas, principalmente as mais graves, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não corra o risco de prejudicar a nossa cliente. Eu me lembro de um caso, Poliana, rapidinho, acho que você vai lembrar também, porque é numa época que a gente já trabalhava juntas na universidade, de uma aluna que por uma corrente galvânica teve uma área corporal queimada e ficou com uma queimadura, obviamente, mas depois... Eletrolipoforese com corrente galvânica, isso mesmo. Queimadura e aí por ficou corrente com química, né? Uma queimadura química por corrente elétrica. E aí Então, ficou assim, com uma cicatriz, depois de cicatrizado, né? Porque deu um problemão para cicatrizar. E depois de cicatriz, porque era uma pessoa, né? Uma aluna muito alérgica, e aí juntaram-se outros fatores e ficou com uma cicatriz e uma HPI por muito tempo. isso mesmo, HPI por depilação a laser, mal feita, quando passa do ponto Sim. faz queimadura, ou por luz pulsada. Eu já auxiliei alunas com HPI de luz pulsada, por queimadura da luz pulsada, já em tratamentos de mão, tratamentos de fotodepilação. Então, são todas técnicas que são mais agressivas. Então, nós precisamos redobrar os nossos cuidados. O menos é mais. É fazer menos, e se precisa, faz um pouquinho mais depois que você conhece melhor a pele do seu cliente, depois que você já sabe, né, como que esse cliente vai reagir, né? Eu tive uma HPI, que é a pergunta da Natália agora, se ela melhora sozinha e quanto tempo demora, né? Eu tive uma HPI no meu braço que demorou mais de 1 ano para assumir, que foi, porque eu não sou muito cozinheira, sabe, gente? Nada cozinheira. E quando eu me atrevo a ser cozinheira, eu me dou mal. Eu queimei no forno, fui puxar alguma coisa no forno, nem lembro o que era, e fiz uma queimadura. E aí machucou, fez uma bolha, a bolha sumiu, fez uma casca, a casca ficou inflamada por um bom tempo, demorou 1 ano e meio para sumir essa mancha. Eu até achei que não fosse sumir mais. Então, Natália, quanto tempo demora para sumir uma HPI? Bom, sozinha, ela pode demorar de 3 meses, gente, até 2 anos em média. Porque Dependendo do nível da agressão. outros fatores
interferem. O nível da agressão, que a Poliana acabou de colocar, interfere o fototipo da pessoa, interfere os hábitos de vida, os hábitos de trabalho. Se é uma pessoa que cozinha muito e está sempre se expondo ao calor na área que ficou com a formação da HPI, se é uma pessoa que fica muito exposta à luz visível, né, de computador e não reaplica e não cuida com uma proteção solar, se é uma pessoa que se expõe muito ao sol. Então, vários fatores interferem. Por isso, de 3 meses a 2 anos. Mas normalmente, sem tratamento. Mas normalmente existe sim a regressão completa da HPI, na maioria dos casos, sem tratamento. Porém, nós, profissionais da estética, podemos atuar da maneira adequada para reduzir esse tempo. Pensando que a pessoa não, o cliente não quer uma HPI em lugar nenhum do corpo dele. Concordam? É óbvio isso. Eu não quero também em mim. Ainda mais se eu me propus a procurar um tratamento estético para ficar naquela região mais satisfeita do que o que eu já estava. Né? É assim que a gente pensa sempre quando a gente busca um tratamento estético. Então, a gente, sim, tem condições de trabalhar reduzindo ainda mais esse tempo. Tá? Sim, E nós vamos falar também. Vale ressaltar que, às vezes, você está executando uma técnica mais agressiva, uma técnica inflamatória, e aquela pessoa tem todo um preparo do seu organismo para reagir bem a esse processo inflamatório, a controlar esse processo inflamatório, para ele não ficar exacerbado demais e não produzir o quê? O pigmento melanina ali em cima. Às vezes aquele organismo tem condições, mas aquela região que está naquele momento vermelha, porque as reações do processo inflamatório, quais são? Calor, né? calor. Ficar vermelho, edema. Isso. Né? Então, todas essas reações, vão pensar que eu fiz uma pápula ou um machucadinho ali, tá vermelho, aquela agressão deixou vermelho. O corpo tem condições de reagir, mas a pessoa se expõe ao sol no momento do processo inflamatório. E isso é um grande fator que a gente tem que pensar. Porque ali onde está inflamado, se bate a radiação ultravioleta, se entra em contato com o calor, o que acontece numa região inflamada? Ela vai melhorar ou piorar? Piorar, vai perpetuar, vai aumentar, vai exacerbar a inflamação. Então, o processo inflamatório, ele tem um pico e depois ele tem que ir desaparecendo. E aí, às vezes, a cliente fala assim, ó, eu recebo muito de alunas isso, olha, parece que não sai daquele vermelho, tá sempre vermelho, 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 vermelho. Por quê? Porque alguma coisa está estimulando. Se o processo inflamatório tem um tempo para desaparecer, por que ele não está desaparecendo então? Exatamente. E às vezes a cliente faz ali uma intradermoterapia no abdômen e ela veste uma camiseta, usa uma calça jeans. Uma calça jeans apertada, onde faz um atrito. Uma calcinha apertada, fazendo atrito naquela região. E ela pensa assim, eu tô de blusa, mas blusa não protege da radiação ultravioleta, e muito menos calor. E aí sai para levar o filho na escola, faz um jato de plasma e tá passando protetor solar, mas vai varrer a calçada, vai estender roupa no varal, vai no banco, trabalha no escritório, mas do lado tem uma bica de uma janela e tá entrando ali um mormaço o dia todo. Então, todos esses fatores fazem com que o processo inflamatório vai aumentando, não se resolva, ao invés de regredindo. Você que está pedindo uma fórmula, tudo bem? Você faz estresse, né? Escuta, a gente vai estar pedindo para vocês deixarem o e-mail de vocês por direct, para eu saber quem é que quer a fórmula. A gente vai estar passando algumas fórmulas para vocês, tá bom? Tanto via oral quanto via tópica. Caso algum de vocês tenha um HPI por qualquer situação, possa estar fazendo essa formulação. Lembrando, são fórmulas magistrais, livres de prescrição. Basta você conversar com um farmacêutico de uma farmácia de formulação e pedir para fazer, ok?
Ah, Muito bem. Poliana, eu achei interessante falarem aqui, ó, antes do procedimento, né? Pedindo fórmula e falando para Hum, utilizar antes do procedimento, como forma de pode. prevenção. Que é Isso é legal, né? importante, pode ser Via oral pode usado. ser usado. A via oral é legal para usar antes do procedimento. Eu, por É o que eu exemplo, quando uso faço pílula bastante na descamativa, eu clínica. sempre uso uma fórmula via oral. Porque Uhum. vale super a pena inibir o processo da melanogênese, remover a oxidação da pele, os radicais Isso, até livres. para ativar menos a atividade Isso, melanocítica, né? isso, dá, é legal usar, tá? Eu vou estar passando para vocês essa fórmula. E aí você pode usar essa fórmula via oral tanto durante o tratamento, como depois, se tiver uma HPI, como antes de realizar o tratamento. Das três formas pode ser utilizada. São fitoterápicos, que não têm contraindicações e pode ser feita livremente, ok? Aqui a gente está, aqui a nossa proposta, tanto a minha quanto da Natália e dos meus convidados, é passar para vocês o máximo de conteúdo e conhecimento que vocês precisam para ser boas profissionais. Então, por isso, manda um e-mail, pede para mim que eu vou estar mandando, tá? Aproveita que agora eu tô bem com tempinho para mandar as coisas, porque a gente está sobrando tempo agora. Natália, é Diz. possível fazer peeling químico para tratar HPI? Se você optar por um peeling químico adequado, sim, é um dos grandes recursos para a gente estar tratando HPI. Porém, não podem ser ácidos fortes, ácidos quentes. A gente vai sempre optar por ácidos que não são inflamatórios, mas que vão produzir tanto essa renovação, né, celular, estimular essa renovação, mas sem produzir a inflamação, sem perpetuar a inflamação que a gente não quer. Então, sim, o peeling químico adequado, o peeling químico que não é quente, que não é forte, ele é um dos grandes recursos para a gente tratar a HPI, associado, claro, eu particularmente, a gente gosta de trabalhar muito os peelings químicos leves, né? Os peelings químicos frios e mornos, com fototerapia, onde a gente associa tanto o LED azul, que é uma luz para a gente trabalhar tanto a hidratação da pele, mas também para a gente inibir a atividade aí melanocítica. Mas eu gosto muito, a gente usa muito, né? Ou laser terapêutico ou LED vermelho, para a gente modular a atividade celular, para a gente conseguir, então, melhorar a atividade da célula do tecido, né? Essas células que estão, o melanócito e as células inflamatórias que perpetuam a informação ao melanócito de que esse tecido continue em agressão, e aí o melanócito continua com uma atividade exacerbada. Então, a luz vermelha, seja a LED, ou seja, o laser de baixa potência, ele vem para fazer essa biomodulação. Então, a gente trabalha bastante na clínica e nos cursos, quando a gente aborda a questão da HPI, a gente trabalha bastante a associação de peelings químicos leves, adequados para tratamento de HPI, em associação com a fototerapia, tá? Existem também outros recursos que a gente pode estar utilizando em associação. Posso já falar ou tem essa pergunta depois, Pode Poliana? falar, Natália. Pode falar? Que Pode. são as fórmulas, dentre elas via oral, que a gente vai passar para vocês, inclusive, uma fórmula bem completa e com ativos que realmente atuam de forma endógena, né, no tratamento das HPIs, e também as tópicas. Então, o que eu acho importante ressaltar aqui e colocar? Sempre aliar o trabalho de consultório com o home care, para que a gente consiga estar assim, ó, trabalhando no consultório e o nosso cliente indo para o mesmo caminho, em consonância com tudo que a gente está fazendo
consultório com ele. Então, a fórmula via oral, a fórmula tópica são essenciais para que a gente, junto do nosso trabalho, que vai ser uma vez na semana, né, tenha um resultado mais satisfatório no tratamento da HPI, para a gente reverter essa situação num período de tempo menor. E eu acho interessante pensar, colocar para vocês, que eu acredito que tenha uma pergunta sobre isso. Com quanto tempo de tratamento, normalmente, a gente começa a ver a regressão dessa HPI, né? O clareamento dessa HPI. Eu acho que teve uma pergunta assim, não teve, Poliana? Sim. Teve. Normalmente, por volta de 30 dias de tratamento, você já consegue começar a ver, tá? Eu tenho um caso recente que eu gosto bastante de citar, não vou citar onde, nem, né, nem por que foi formado, produzido essa HPI, mas a gente começou antes da possibilidade do cliente vir até mim e começar o tratamento, porque ela teve umas questões de trabalho que não deu para começar logo de início, ela começou com o home care. E aí, quando ela veio, a hora que ela chegou para a primeira sessão que eu olhei, já era nítido que já tinha clareado. Então, para vocês verem a importância da associação do trabalho de consultório que a gente faz uma vez na semana, em média, né? Porque é um trabalho leve, com o do todo dia do home care em casa. Então, é importante que o cliente colabore. O que a gente precisa pensar? Vamos analisar. A gente está aqui para analisar junto com vocês. Quando eu formo uma HPI, eu estou formando melanina em excesso numa determinada região, correto? Vamos ser didáticas, né? Não dá para ser professor sem ser didático. Essa melanina que foi produzida pelo melanócito, ela está depositada onde? Ela está depositada na epiderme, correto? O melanócito, através dos seus dendritos, dentro do melanossoma, onde ele guarda ali a melanina, ele jogou aquela melanina e encheu a epiderme naquela região inflamada. Nós passamos por um processo de renovação celular. E aí, nossa pele, todo mês, faz uma renovação das suas camadas. Então, imagina, a camada basal se duplica, a célula basal se divide ali, na verdade ela sofre um processo de divisão e forma mais uma camadinha, mais uma célula basal. A que ficou ali, que já estava, ela vai se transformar numa célula espinhosa. Aquela célula espinhosa que estava ali, ela vai ser promovida, ela vai ser uma célula, então agora ela vai subir e vai ser uma célula granulosa. E aquela célula granulosa que estava ali, imagina, são várias, tá? Ela vai ser promovida, vai encher de grânulos de queratina, núcleo vai morrer, ela vai virar uma córnea. E no outro mês, essa córnea vai sair. Então, se pensar num processo de renovação onde eu tenho basal, espinhosa, granulosa, córnea, e eu preciso todo mês, uma vez por mês eu faço essa renovação, quantos meses eu vou demorar para trocar completamente essas células manchadas na minha epiderme? Eu vou demorar, em média, 4 meses. Se eu realmente fiz uma renovação celular adequada. Se realmente eu estou eliminando toda essa córnea. Então, assim, a boa notícia é que a mancha é epidérmica. Então, ela vai sair. Por isso que uma HPI sai, mesmo eu não tratando. Mas eu tenho pressa, o meu cliente tem pressa. Então, o que eu quero fazer? Acelerar esse processo de renovação. Então, chama essa cliente, faz um peeling ali de ácido mandélico com gluconolactona. Vou passar uma para vocês. Ácido mandélico é um despigmentante e um queratolítico, ele vai ajudar na renovação celular, ele vai tirar essas células manchadas. A gluconolactona é muito hidratante, ela também é queratolítica, ela também é um produto que vai auxiliar. Com isso eu vou fazer um peeling mais para frio do que para morno, não vou agredir, não vou inflamar mais do que deveria e vou ajudar o meu corpo a acelerar o processo de renovação celular. Para quê? Para remover as células que estão lotadas de melanina. Quando essas células vão sumindo, vão nascendo novas células. Se o tecido não está mais inflamado, não vai depositar mais melanina.
Mas, Isso. se você renova e tira, mas continua inflamando aquele tecido, o melanócito continua produzindo melanina. Então, eu tenho que parar com a agressão, eu tenho que interromper esse processo inflamatório, que é onde a gente vai usar o quê? O LED vermelho. Ele vai fazer essa função de inibir esse processo inflamatório, fazendo uma modulação no equilíbrio do meu corpo. Ao mesmo tempo, a luz azul vai ajudar na fragmentação dessa melanina e vai hidratar esse tecido. Junto com o peeling que você está fazendo toda semana, de mandélico, despigmentante, inibidor de tirosinase e o produto queratolítico, gluconolactone, hidratando esse tecido com auxílio também da luz azul. Você faz um tratamento clínico com isso. E aí você desenvolveu o seu tratamento clínico. Em casa, é o 24 horas. É a cliente tomando uma cápsula via oral, onde ela vai tratar o corpo dela de dentro para fora. Nós vamos colocar resveratrol, que vai ajudar a remover a inflamação. Nós vamos colocar o Liolá, que é um poderoso antioxidante. Nós vamos colocar o polipódio leucotônus. Então, eu vou passar uma fórmula para vocês bem cheia de ativos. Robusta. Só que quanto mais robusta for a fórmula, mais cara ela fica. Então, talvez você vai adequar essa fórmula para o seu cliente, de acordo com o que ele vai poder pagar ali no tratamento. Então, nós podemos colocar o Pycnogenol, o resveratrol, Bioblank, nós podemos colocar luminescência, então vários ativos para ingerir. Tomar. Uma cápsula só por dia. E eu vou tratar de dentro para fora. Pode mandar um e-mail por direct, tá bom? Que a gente vai mandar para vocês a fórmula. Tanto do peeling, quanto essa fórmula oral. E também eu vou passar para vocês uma fórmula home care que vai ser um creme. Pode ser uma loção para ser mais suave ou um creme para passar na região. E aí esse creme, a cliente vai tomar banho de manhã e aplicar. Vai tomar banho de noite e vai aplicar. E esse produto vai ser rico em clareadores, em despigmentantes. São ativos que vão inibir o processo da melanogênese sem causar inflamação. Se eu inibo a melanogênese, se eu tiro a célula manchada, se eu removo a inflamação, eu agi de três pontas. Eu fiz 3 tipos de tratamentos diferentes que vão juntos conseguir remover o mais rápido possível aquela HPI. Okay? Então, a nossa ideia é auxiliar vocês nos tratamentos para que cada dia mais vocês cuidem melhor do que vão fazer, avaliem melhor a cliente, oriente melhor ela no pós-tratamento, mas se tem uma HPI, saber até para conversar com o cliente, sabe por quê? Se você não sabe explicar, você não sabe conversar, a cliente vem com 10 facadas em cima de você quando tem uma HPI. Porque ela fica achando que você fez uma coisa errada e muitas vezes não fez. A gente recebe aqui, a Natália não vai, até pode complementar, Natália. A cliente já chega falando mal do profissional. Sim, né? Armado, magoado, muitas vezes, né? E muitas vezes foi o próprio organismo do cliente ou da cliente que não resolveu aquela situação. Então, a gente tem que informar. Por isso que eu falo, a avaliação antes, o primeiro contato que você tem com o cliente, conheça o seu cliente. E esse conhecer é através da avaliação. A avaliação resolve muitos problemas, prevenindo esses problemas de acontecerem. Por quê? Porque você, conhecendo o seu cliente, você já faz a construção do raciocínio. Ó, esse cliente, ele não tem um fototipo alto, mas é uma pessoa que gosta de tomar sol, é uma pessoa que não usa protetor solar, é uma pessoa que não hidrata, que não toma água, é um fumante. Então, gente, a avaliação é essencial para um bom êxito em qualquer tratamento. Para você prevenir e conseguir tratar adequadamente uma HPI, ela é fundamental. Então, não pensem que vocês estarão perdendo tempo fazendo uma boa avaliação, colhendo uma boa anamnese. Tudo começa. Tudo começa. E o cliente chega muitas vezes armado, e ele tem razão por um lado, porque se ele não foi informado, o profissional falhou também.
Não falhou, né? Muitas vezes não falhou na hora de executar, mas falhou em não comunicar. Então a gente tem que comunicar, a gente tem que conhecer o nosso cliente. Faz parte, gastar esse tempo, faz 2 parte do minutos. nosso tratamento. Chega, Gente, parei. infelizmente está acabando o nosso tempo. Então eu vou me despedir, vou deixar um minutinho para a Natália se despedir. Obrigado pelo elogio. O pessoal está falando que é uma excelente didática. Obrigada por vocês estarem agradecendo. A gente fica muito feliz. Nosso propósito é um só: compartilhar conhecimento e passar para vocês o que a gente tem de melhor e a nossa vivência. Um grande abraço, um grande beijo. Entra lá no nosso site, preenche lá para vocês receberem as nossas novidades, que a gente tem um monte de novidade esse ano. E aí, É isso aí. quinta-feira que vem nós temos live novamente. A gente já vai publicar para vocês saberem o tema. Pessoal, um beijo enorme. Boa noite a todos vocês. É sempre muito bom estar aqui. Passa muito rápido, a gente deixar, fica aqui horas falando de cada assunto. Manda aí, ó, manda para as pessoas que vocês conhecem, para os profissionais, para os colegas. Essa live fica salva, né, Poliana, por 24 horas. Então não percam, quem não conseguiu assistir,